casa, né? Eu costumo dizer que, às vezes, é mais difícil debater com aqueles que estão próximos a gente do que aqueles que estão mais distanciados, né? Então, fiquem à vontade, né? Aí a gente fez uma conversa aqui, né, inicialmente, para pensar um pouquinho em questões que vocês já começaram a responder, né? Que faz parte aí desse trajeto, desse curso, né? Então, acho que a pergunta inicial é como que você imagina uma pessoa que é cientista, e todo mundo tem um imaginário em relação a isso, né? Então, normalmente a gente está muito mais, a ciência é dominada pelos homens, de modo muito geral, aqui estou falando de um senso coletivo em relação a isso, a gente sabe, vocês sabem que não é apenas isso, mas a gente vai criando um imaginário acerca disso, né? Então, já começo a desconstruir um pouco desse conceito, né, em relação a quem que faz ciências, né? Então é importante a gente pensar acerca desses marcadores, né? Então, marcadores identitários, né? Que já passa pela questão de gênero, que passa pela questão de cor, etnia, que passa também pela questão de onde que essa pessoa mora, né? Então, quanto que ela tem de acesso e possibilidade de não só de acessar, mas de permanecer na escola, de modo geral, né? Então, essas perguntas que elas são fundantes, ela concentra um conceito que a gente vai chamar, que as ciências sociais vai chamar de interseccionalidade, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lucilene Soares, que ela vai fazer um quadro que ela organiza e ela coloca, né, numa sociedade como a nossa, que ela é marcada pela questão do capital. Então, entre o patrão e o empregado, quem que vai ter mais mobilidade social? Então, para a gente pensar um pouco nessa mobilidade, de criar movimento, né? Quem se movimenta mais numa sociedade que ela está organizada pela classe, onde tem o patrão e o empregado, né? Então, a gente sabe que, respondendo essa pergunta, quem vai ter mais mobilidade é o patrão, a patroa, né? Mas quando a gente começa a pensar outros marcadores, né? Quando a gente pensa a questão de gênero, por exemplo, entre homens e mulheres, quem que vai ter mais mobilidade na nossa sociedade, né? Então, para a gente pensar, normalmente é a mulher que chega em casa, que ela organiza a rotina dos filhos, é a mulher que vai fazer um monte de outras coisas, né? Claro que hoje a gente tem uma mudança, pode falar assim, mas a sociedade está se modificando. Sim, ela está se modificando, mas estruturalmente essa organização ainda está pautada dessa forma de organização. E aí, quando a gente pensa as questões que atravessam a cor, raça, cor, que depois a gente vai debater um pouco mais o que vem a ser tudo isso, mas para pensar raça, cor, né, onde que está essa população negra? E a gente pode também estender a questão indígena, a gente pode estender aos povos ribeirinhas, quilombolas também, né? Quanto que eles têm de mobilidade social, pensando em relação às pessoas que estão mais ao centro, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente observar esse conceito da interseccionalidade, porque ela é central nessa primeira pergunta ali que ela é tratada, né? Que é justamente essa percepção que a gente tem, né, em relação ao ser cientista, mas não só do ser cientista, do ser que a gente vai projetando que está no mundo, e principalmente nós que falamos de crianças, adolescentes, mas que estão projetando mundos, estão projetando profissões, estão projetando várias outras situações que têm a ver com esse projeto de vida. Não gosto muito de usar esse termo, esse conceito, mas porque vem sendo muitas vezes banalizado, mas para a gente ir compondo um pouco, né, sendo educadores, essa situação, né? Então, alguns de vocês já começaram a responder, e se alguém quiser comentar um pouco dessa percepção, também fique muito à vontade, que acho que enriquece bastante aqui o nosso debate acerca dessa temática. Kátia, só um pouquinho, estou me batendo aqui para compartilhar, porque quando eu compartilho na tela cheia, eu perco o chat e não consigo mais ver vocês. E eu também estou olhando para o chat. Mas então, se você não quiser compartilhar, tá tudo certo, Gi, porque como acho que a maior parte já viu bastante dessas coisas, aqui vai sendo uma retomada. Se alguém tiver necessidade, a gente... É isso que eu ia propor, da gente não compartilhar, porque o que a gente vai falar, na verdade, o que a gente fez foram prints de tela, das telas do curso, né? Assim, o que a gente quer chamar a atenção de todo o curso. Então, a gente vai falando deles, né? Uhum. Não Perfeito. precisamos compartilhar. Tá legal. Obrigada. Imagina.
E aí tem uma segunda pergunta que vai falar sobre o clube especificamente, né? Que fala assim, quais desses estudantes se sentem mais pertencentes desde o primeiro encontro, né? E aí a pergunta, né, eu acho que fundante é o que é o pertencimento, né? Quanto que a gente se sente pertencente e o que determina que nós estejamos pertencentes em algum lugar também, né? Então, obviamente que a escola é um lugar que pretende, né, construir pertencimento, mas nem sempre o faz. Nem sempre consegue fazer por vários motivos para que isso aconteça, né? E como que a gente vem também, nós, educadores e educadoras, treinando o nosso olhar para isso tudo, né? Porque acho que também é uma questão do treinamento ou do que depois a gente pode, em outro momento, debater que tem a ver com o letramento racial, que esse é um grande conceito aí, importante também da gente se apropriar, né, desse letramento racial, quanto a gente vem sendo letrado racialmente, né, para perceber certas situações que talvez antes a gente só brincava com algumas coisas, né? Eu sou fruto de uma geração que as brincadeiras em relação às questões étnico-raciais, né, o que alguns autores vão chamar de racismo recreativo, né? Então, você brincava acerca dessas temáticas e tudo era passível a riso. E aí, de repente, a gente começa a problematizar tudo isso. Começa a observar que tem pessoas que não conseguem pertencer porque tem gente que brinca com a questão do fenótipo, seja a cor do cabelo, seja a cor da pele, seja o cabelo, que é mais crespo, encaracolado, seja outras questões que têm a ver com esse fenótipo de pessoas que não são brancas, né? Então, para a gente pensar um pouquinho em relação a isso também é bem importante. Então, é importante e desejável que a gente treine o nosso olhar, tenha construir esse letramento racial, porque se a gente não faz isso, a gente começa a criar respostas até um pouco esvaziadas, né? Nesse sentido de que a gente não vê diferença, e a diferença existe, né? Nós somos constituídos pelas nossas diferenças. Se a gente pegar só, olhar para a nossa tela que está aqui agora e observar as diferenças de pessoas que nós somos, seja pela cor da pele, seja pelo cabelo, seja por vários outros fenótipos, pelo nariz, seja pelo dente, que separado, o meu dente, por exemplo, tem um diastema, que é uma característica bem forte da população negra. Então, isso constrói diferença. A gente não falar que não existe diferença, a gente também não entra num debate importante, né? Agora, como é que a gente faz para entrar num debate que ele é sensível e delicado? Aí são as estratégias que a gente vai realmente criando acerca disso, mas fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é estudar, que é entender as possibilidades para a gente não incorrer a erros, né? Que é muito fácil que isso aconteça, né? Quanto mais a gente estiver estudando e aumentando o nosso repertório desse letramento racial, mais a gente se aproxima daquilo que hoje se pretende em relação às questões da educação das relações étnico-raciais. E aí, para a gente pensar em mudança, né, uma mudança concreta, passa por esse lugar, né? Então, assim, a cada momento que a gente encontra os nossos estudantes, olhar para eles, entender o que eles estão demandando, o que eles trazem, até os silenciamentos, né? Porque o silenciamento, às vezes, vem muito, tá presente o silenciamento, e a gente, às vezes, não sabe lidar ou fazer as perguntas necessárias em relação a isso. Eu trabalho muito com essa temática e ainda encontro muitos educadores que têm dificuldade de falar em relação à cor, né? A cor de si próprio, a cor do aluno, como que vai nomear tudo isso, e aí, de repente, outras pessoas olham de fora e começam a dizer que o professor está sendo racista porque está trazendo o tema, né? Então, tem várias delicadezas que a gente precisa pensar em como vai fazer a inserção disso, mas a gente também precisa enfrentar com o conhecimento, né? Eu acho que daí a gente tem aqui, fecha um bloco importante, né, Gi, que é também sobre essa questão da interseccionalidade que eu comecei a falar. Porque a interseccionalidade justamente uma pessoa, ela não é só negra, ela é pobre, ela pode ainda ter outros marcadores, né, se a gente for pensar numa sociedade como a nossa, que de repente ela pode ter uma religião de matriz africana, e quanto que isso dá ou não mobilidade para essa pessoa, né? Então, vamos pensar numa mulher entre uma mulher branca e uma mulher negra, quem tem maior mobilidade. Mas aí, quando eu penso nessas mulheres, e uma delas, por exemplo, é mãe solteira, quanto vai ter mais mobilidade uma mulher que é preta, mãe solteira, numa sociedade que fala que é muito desejável alguém ser casado, por exemplo, né? Então, para a gente pensar como esses marcadores, essa soma de coisas, de marcadores identitários,
possibilita o sujeito a conseguir ter uma caminhada mais tranquila, digamos assim, entre aspas, né, na nossa sociedade, ou menos tranquila, né? Então, para a gente pensar sempre interseccionalmente, que nos ajuda a pensar que o somatório de marcadores, e quanto mais eles estiverem próximos da violência, né, daquilo que a gente já entende que são sujeitos mais violentados socialmente, vai inviabilizar, né, que tenha maior, dentro da escola, por exemplo, pode até acessar a escola, mas vai permanecer? Até quando permanece? Quais espaços que essa pessoa, ela está autorizada mesmo a frequentar dentro da escola, né? Então, será que elas estão presentes, sim, no clube de ciências, né? Então, para a gente não só pensar um único espaço, mas pensar os vários espaços, né? Que a gente vai possibilitando também esses olhares. Então, acho que aqui a gente fecha um bloco que ele é bem interessante, assim, para começar um debate. E Gi vai problematizando aí coisas que você vai vendo no chat e ou vai também refletindo junto. E se alguém quiser abrir o microfone, agora é a hora, gente. É isso que eu ia dizer, se alguém já quiser falar desse primeiro olhar ali sobre esses marcadores, né? Porque quando a gente olha para as respostas de vocês, até agora a gente teve 49 respondentes, né? A gente tem ainda a semana inteira de curso e a gente é em 300 e pouco, então a gente imagina que o pessoal ainda vai entrar e responder. Mas é interessante ver que a maioria falou que os marcadores são os 4 que estão ali, né? Que quando imagina uma pessoa cientista, pensa em tudo, em gênero, em cor, em etnia, território, em classe. A maioria disse isso, né? E aí outros foram para diferentes possibilidades. Mas assim, eu queria ouvir alguém que de se estiver entre vocês, quem consegue olhar para todos ao mesmo tempo, né? Eu acho, eu concordo, eu também responderia a esse. Porque eu acho que o que nos faz olhar para todos é justamente o acesso ao conhecimento, né? Ao acesso ao conhecimento dessas interseccionalidades. Então, se eu penso em gênero, né? Se eu penso em coroetnia, se eu penso naquele território, no lugar onde está a minha escola, no lugar onde está o meu clube de ciências, quem é essa comunidade? E se eu penso em classe, né, pensando que classe que eu estou atendendo ou que classe eu pertenço, a gente consegue olhar para tudo, né? E se a gente consegue olhar para tudo, eu acho positivo, né, Kátia? Eu acho que esse é o objetivo. Então, eu fico feliz quando eu vejo que, pelo menos dessas 40 pessoas, não que os outros estejam com respostas erradas, não é isso, né? A gente também olha do lugar onde que a gente pertence, ou que a gente tem mais conhecimento, né? E não precisa saber de tudo. Mas quando eu consigo olhar para tudo, é porque eu estou atenta a todos esses marcadores, né? Então, eu achei interessante as respostas iniciais irem por esse caminho, assim, de quem está aqui. Alguém? Ou prosseguimos? Não tem nada no chat por enquanto. Beleza. Então, vou seguir em frente aqui e quero retomar um pouquinho o conceito de raça, né? Que é um conceito que é importante, é fundante, porque ele que também vai ajudar a gente a pensar mais sobre o racismo e depois para a gente pensar justamente estratégias, né, para o antirracismo, né? Então, raça é um conceito que a gente tem que observar, que ele vai se alterando ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente já tem o entendimento que raça é humana, no entanto, a gente vai ver o quanto o movimento negro lutou muito, né, para colocar, e isso aparece, por exemplo, no IBGE também, raça, né, e não para dizer que existem raças, mas para dizer que é um conceito que ele vai, a questão social, né, então é como esse conceito vai sendo usado de uma forma para, como que eu posso dizer, falta a palavra agora. Mas é uma forma para usar, para retomar mesmo, para falar assim, ó, nós somos gente, nós somos pessoas, para buscar trazer essa humanidade das pessoas. Então, é um conceito político, social, né, construído ali pelo movimento negro, fundamentalmente, né, para subverter essa ordem que estava colocada, porque antes, até então, a gente tinha uma separação organizada de raças e uma hierarquia de raças também. E foi nessa hierarquização de raças que a gente foi sendo construído historicamente, que aí
se coloca um grupo acima do outro, né, que vai permitir com que essa ideia de racismo comece a ser estruturada, né, e estruturante na nossa sociedade também. Então, é importante que a gente retome e entenda, né, que a positividade que esse conceito vai ganhar por conta da luta do movimento negro, né? Então, para a gente conseguir subverter, né? Acho que essa era a palavra que eu queria trazer. A subversão que o movimento usa da palavra raça, do conceito raça, para falar assim, olha, isso aqui é para uma retomada da nossa humanidade, né? Então, acho que fala muito sobre essa ideia, então, dessa retomada da humanidade. E aí, se a gente for olhar, eu fiz uma brincadeira outro dia até, que eu colocava lá a raça e eu trouxe aquele grupo de pagode que era o Raça Negra, né? Então vocês devem lembrar do Raça Negra quando surgiu lá no final de 80, 90, e era um momento justamente em que vários grupos estavam fazendo situações de empoderamento da população negra, que vai trazer não só esse nome, mas vai trazer outros nomes também para falar sobre a questão da raça, para trazer justamente essa ideia da positividade, assim como a gente vê, teve também nesse mesmo período a revista Raça, que é uma revista que tem até os dias de hoje, que era justamente para trazer uma ideia do que os pretos são bonitos também, que até então a gente construiu uma imagem negativa em relação à população negra, começou a fazer todo um trabalho de comercialização também, em relação aos tipos de cabelo, falar sobre essas tipologias de cabelo, né? Então, começa a demonstrar essa diversidade também da população negra, né? Porque até então a gente conhecia, fala ou começa a classificar se é preto, é tudo igual, é tudo parecido. E aí a gente começa a observar, não, a população negra, ela. E aí a raça negra, a gente pode dizer nesse momento, para a gente, né, já subvertendo então esse conceito, né, já entendendo o lugar dele também, mas trazer isso de uma forma que se entende por que faz, né? Então a gente até colocou no nosso curso, né, o livro da Bárbara Carini como Raça Social, que é um primor, assim, no sentido da gente entender um pouco sobre esse caminho. Ela faz alguns caminhos bem sintéticos para a gente entender esse conceito de raça social, né? Mas para a gente entender que existem vários, tem uma paleta de cores para a gente pensar quando a gente pensa população negra, né? Que entre o preto e o pardo, por exemplo, a gente vai tendo ali toda essa palheta que vai se construindo. Então, não é porque é preto que todo mundo é igual, né? Não é igual, não é na cor, não é na textura do cabelo, não é no formato do nariz. Tem similitudes, mas nem sempre a gente pode falar assim, vai dizer que as pessoas são iguais porque elas pertencem a raça negra, né? Ou melhor, ou são negros ou são pretos, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. E aí já começa a entrar num conceito fundamental junto com raça, que é a questão da autodeclaração. A autodeclaração entra num debate aí bem grande, principalmente a gente que pensa a escola, né? Porque a autodeclaração é o sujeito que vai falar sobre como ele se auto-identifica. E eu costumo falar assim, calma, gente, não vamos nos tornar fiscal da cor de ninguém. Porque o que pode acontecer? Né? Nós ali no nosso lugar de autoridade, às vezes a gente querer dizer qual é a cor que pertence a essa criança, né? E aí a gente tem que construir com ela a ideia, isso é autonomia também, né? Qual é o pertencimento que ela tem? E às vezes a gente encontra crianças que ela não conseguem dizer, né, numa sociedade como a nossa, racista como a nossa, se ela pode falar que ela é uma outra cor, para que ela vai se afirmar preta? Para que ela vai se autoafirmar negra? Então é muito complexo. E uma coisa que eu também costumo dizer é que não é porque é preto, ou é pardo, ou é indígena que esse chip já está introduzido e esse conceito já está posto para essas pessoas também, né? Porque está todo mundo sobre o mesmo teto, aprendendo as mesmas coisas, está na mesma escola, aprendendo esses diversos conceitos. Então, para a gente pensar que isso é algo a ser ensinado, né? E às vezes você tem uma família que talvez valorize, ensine, traga esse orgulho de ser, mas nem sempre, né? Então, às vezes, tem gente que vai se percebendo, se descobrindo mesmo nesse processo, né? Então, só para a gente pensar lá, né? Para a gente tem hoje, segundo o IBGE, enquanto cor, preto, amarelo, pardo, branco e indígena. E claro que esse debate ele é muito vasto,
ele está sendo disputado, as pessoas estão disputando, elas estão falando sobre isso em várias redes sociais, né? Mas hoje, quando a gente pensa o que organiza o Brasil, que é o IBGE nesse sentido, ele vai falar dessas 5 cores. E, além disso, a soma dos pretos e dos pardos vai ter ali o totalizante da população negra. Né? Essas são informações... Katinha, eu vou abrir aqui a tela das respostas de vocês. Ótimo. Também foram 49, sobre como você se autodeclara, né? Era a segunda pergunta ali, a segunda atividade interativa ali que vocês fizeram. Conseguem ver já? Sim. Ó, então a gente tem aqui um total ali de 2 pessoas que se autodeclaram pretas, 10 pardos, nenhum indígena, 3 amarelos e 34 brancos, né? Para a gente pensar que também tem várias pessoas de vários lugares, né? E cada pessoa que responde tem a sua subjetividade também em relação a isso, né? De como se construiu, quais foram as trajetórias, quais foram as referências que tiveram na sua vida, quais foram as violências, né, de que vai sofrendo em relação a esses processos também. E tudo isso no Brasil muito complexo, né? Porque a gente fala das pessoas pretas, a gente fala assim, isso aqui é muito preto, né? Para falar que aquela pessoa é preta retinta. Mas raramente a gente fala que a pessoa é branca retinta. E esse conceito também pode ser aplicado à população branca, quando a gente fala assim, a pessoa é muito branca. Então, é uma pessoa branca retinta, né? Porque a gente vai ter, de acordo com do nosso processo de miscigenação, toda essa palheta de cores que ela vai surgir mesmo, né? Então, a gente tem que observar que cada lugar, então, se você converso com várias pessoas que são do interior e é de uma família branca, por exemplo, e ela vai contar que só porque, de repente, ela tem uma cor um pouco diferente da outra pessoa da família, já falam que ela é uma pessoa preta, ou já ela é uma pessoa negra, né? Então, não que ela seja, mas que dentro daquele universo que ela pertence, ela saiu um pouco mais escura do que as demais, e aí isso vai sendo colocado. E olha como é complexo. Talvez no vocabulário de muitos de nós que estamos aqui, a gente também ainda acrescenta o moreno, porque o moreno é uma forma com que a gente vai utilizando, isso faz parte do nosso cotidiano. Às vezes, para não falar que a pessoa é preta, a gente fala assim, dá uma suavizada, e para suavizar a gente fala que ela é morena. Né? Então, será que isso dá lugar para essa ideia do pertencimento? E eu sempre costumo pensar, ninguém fala isso por mal, ou necessariamente, ninguém não, mas não necessariamente fala isso por mal. Mas mesmo assim, será que a gente está ajudando na construção dessa identidade quando a gente não consegue falar? Não consegue dizer a cor da pessoa, ou se você não sabe, pergunta para ela, porque se você não sabe, quem diz a cor é a pessoa, é por autodeclaração. Então, nessa hora, o melhor de tudo é a gente perguntar, porque você pode perguntar, de repente, para uma criança e ela responde para você, se ela é preta, ela responde que ela é branca ou que ela é parda, e você, às vezes, pode ficar até assustado. Nossa, mas ela não se reconhece. Aí que entra o nosso trabalho. Né? Eu sempre digo isso. Aí que a gente, enquanto escola, tem que trabalhar em relação a isso. Mas, Kátia, deixa eu perguntar ainda, como é que a gente faz na situação do clube, que eu vou falar mais daqui a pouco? Porque essa ideia da gente saber quantos alunos negros, quantos brancos, quantos indígenas a gente tem na sala, a gente não pode olhar para a carinha do aluno e a gente falar, porque é uma autodeclaração. Então, se senta uma criança parda, digamos, né? Do teu lado, e você pergunta, olha, estou fazendo aqui um levantamento para os clubes, como você se autodeclara? Branco, preto, tá? E a criança diz, sou branca. Como que você trata? Você pode não marcar branca, já que ela se autodeclarou, mesmo você percebendo que ela não é branca? Então, vamos pensar como que é no IBGE. A pessoa chega na sua casa e ela pergunta para você, né? Isso. Ela perguntou e você vai responder. Mesmo o entrevistador perguntando, vendo a discrepância, ele não pode marcar o que ele vê, ele tem que marcar aquilo que a pessoa se reconhece. Uhum. Então,
É esse o processo. Nós, enquanto educadores, independente de onde nós estivermos, a gente observa, de repente, que essa discrepância existe, e aí é onde nós vamos atuar. O que a gente pode fazer no nosso cotidiano, então, para trabalhar essa compreensão? Então, você não vai no clube resolver toda essa compreensão. Você vai trazer referência de pessoas nas ciências que têm um pertencimento que normalmente não é o que a gente traz como referência. Vai trazer um pesquisador, vai trazer um cientista de uma outra cor, para essa pessoa olhar e falar assim, pode sim, a gente tem exemplos aqui também. E observar que, às vezes, nessas outras pessoas, puxa, mas a minha cor é muito mais parecida com essa do que com essa, né? A Rosilene, por exemplo, está dizendo aqui, eu tenho uma situação de um aluno pardo, é isso que eu falei, de um aluno pardo que se autodeclara branco no clube, foi o meu exemplo. Exatamente isso. Ele se autodeclara e é essa hora que a gente tem que atuar. Né? Porque, e uma coisinha que eu... Desculpa, termine. E aí, e aí a gente pode atuar como que... Porque assim, que a escola pergunta, não pergunta? Ela tem que perguntar para o aluno. Ela observa e ela pergunta. E observa de novo. Ou deveria fazer esse trabalho. Faz um levantamento, observa a discrepância e vai atuar em cima dessa discrepância. Né? Então, é um pouco sobre isso que a gente tem que fazer também. Né? Então, não há como a gente inferir nessa hora, a gente não pode interferir na resposta que a criança dá. Não podemos. Porque eu acho que a gente, também como população, deu um passo gigantesco, né? Porque o Brasil, até pouco tempo, até o censo anterior, não era majoritariamente negro. Era branco. Então, a percepção das pessoas sobre si mesmas, que, né, e essa educação mesmo, que foi demonstrando, né, para cada um se entender como tal, se ver, puxa vida, eu nunca tinha pensado, mas eu sou pardo, por exemplo, e eu não tinha pensado nisso, eu não fui criado como pardo. Hoje, graças ao conhecimento, ao acesso a tudo, né? Então, aqui no nosso exemplo, por exemplo, no nosso gráfico aqui de professoras que responderam, nós temos praticamente 70% de pessoas brancas, né? Porque Paraná também é majoritariamente branco, né? E ali 30% dos demais, né? Entre pretos, pardos e amarelos, né? Orientais. Então, eu acho que até aqui também a gente já pode ver um avanço. Que quem sabe antes a gente não se via. Talvez 20% não fosse um número de pardos que nós teríamos há alguns anos atrás, né? Sim. A Noêmia levantou a mão. Sim. Pode falar, Boa Noêmia. noite, pessoal. Boa noite, professora Kátia. Boa noite. Boa noite. Professora, o que eu acho difícil nós, enquanto educadores na escola, é aquilo que você falou, como atuar. É isso que eu acho difícil, porque eu assisti uma palestra com o professor Paulo, ele dá palestra no ano inteiro, no Brasil inteiro, você deve conhecer ele, de Curitiba, e ele ensinou que não existe moreno, risque isso aí. Ele deixou bem claro numa conferência de relações étnico-raciais. Não existe. Ou a pessoa é branca ou a pessoa é preta, né? Então, eu aprendi assim, raça humana só existe uma. Mas eu aprendi que é correto falar raça humana preta e raça humana negra. Branca, desculpa. Branca e raça humana negra. Então, o que eu acho difícil é assim, que nem esse pardo aí é uma mistura de etnias, de raça, não é? É entre o preto e o branco. Então, não seria correto falar moreno? Diante da definição, então é moreno. Né? Então, o IBGE não entende assim, né? A gente vai usar essa classificação do IBGE e, segundo o IBGE, a gente vai usar aquelas 5 cores. Eu não estou dizendo aqui com isso que isso aqui é confortável, nós estamos conformados com isso. São termos que estão em disputa, o tempo todo em disputa. Talvez em algum outro momento a compreensão que nós que a gente vá construir, pode ser que tenha outras coisas. Se a gente for ver os livros didáticos de algum tempo atrás, a gente não tinha essa classificação que a gente está falando agora.
A gente tinha outras. A gente encontrava mameluco, a gente encontrava cafuso. Então, o entendimento histórico, ele vai se dando porque a gente vai estudando e avançando no tema. Então, hoje, Moreno tem grupos que vão defender sobre isso, em alguns dos lugares. Mas a gente não pode, nesse momento, a gente não vai ajudar o nosso aluno, porque ele está lá e ele vai responder o censo que é de acordo com o IBGE. Então, a gente precisa entender essas categorias, pensar a respeito delas, e refletir qual que é a problemática que nós temos hoje, né, nesse tempo, para conseguir fazer esse debate. Então, nosso debate, ele cerca isso. Ele cerca pensar quem é o preto na nossa sociedade. Hoje a gente tem 11% da população que se autodeclara como preto. Quem que é o pardo? O pardo, e a gente pode falar, né? Como que se dá essas misturas, né? Historicamente, a gente tem as pessoas que se misturaram, o branco e o negro se misturou, muito fruto do processo de escravização e que as mulheres eram estupradas, né? Então, que vai formar esse grupo. Aí a gente também pode colocar, tem grupos indígenas também que vêm reivindicando sobre ser pardo. Então, eu não quero que a gente se conforme aqui nesse momento, né? Não é a ideia de formatar nada, né, as ideias de ninguém, mas é para a gente pensar, o que nós temos? Hoje a gente tem essas 5 cores e a gente não tem muita dificuldade ainda de lidar com elas. Só nesse panorama que a gente está construindo. Então, o que temos de oficial enquanto escola e enquanto sociedade são essas 5. Então, mesmo que a gente fale, mas o Moreno, não tem, ela vai pesquisar no Moreno, essa opção não existe, né? Claro que no popular, a gente usa o Moreno. Aparece em vários lugares. Quantas vezes eu chegava em algum determinado lugar e a pessoa falava assim para mim, olha, sua amiga morena chegou aqui. E aí se eu falasse assim para a pessoa, olha, eu não sou morena, eu sou preta, porque é assim que eu me autodeclaro. A pessoa respondia, não, eu não quero te ofender. E aí a gente tem que construir que isso não é uma ofensa. Ser preto não é ofensa, né? Então, é um caminho que a gente precisa também debater e que ele não é tranquilo. Ele não é tranquilo porque a gente aprendeu que ser preto era algo ruim. A gente aprendeu, a gente tem vários ditos populares que quem olha para a população negra, ou você está andando na rua e de repente você atravessa a rua porque é um homem negro que está ali. Então, o nosso imaginário social ele vai sendo construído e a gente vai aprendendo que isso é ruim, né? Então, não precisa usar o moreno para atenuar, e a gente não precisa, nesse momento, também fazer isso. Senão, a gente não caminha com aquilo que hoje a gente tem como parâmetro nas próprias diretrizes, daquilo que a gente tem como parâmetro hoje na própria lei, né? Então, estando coerente com aquilo que a lei nos impõe, a gente precisa entender como fazer com que essas categorias elas sejam reconhecidas, e ainda a gente tem bastante dificuldade que isso aconteça. Porque os documentos oficiais nos respaldam, né? Então vamos por eles. A Maísa disse assim, na genética usamos os termos moreno escuro, moreno médio e moreno claro. Vocês me permitam, me corrijam se eu estiver errada, que a maioria, boa parte aqui é professor de ciências e de biologia, né, como eu, mas é que a genética também, ela é, como muitas áreas da ciência, ela é tomada pelo racismo estrutural também, pela eugenia, né? Então, chamar de moreno escuro, moreno médio, moreno claro está errado. Nos livros didáticos estão errando ainda, né? E é algo que e é difícil mudar, né? A gente sabe o quanto é difícil mudar uma nomenclatura dentro do material didático, né? Do material que vem pronto, e às vezes a gente não consegue mexer muito na estrutura, até porque é assim que vai cair no vestibular, no Enem, e daí em diante. Mas é bem isso, mas eu tinha esquecido disso e achei grave. Boa lembrança. Não sei se você quer falar, o Marcos está com a mão levantada. Tá bom, obrigada. Só um parênteses bem rapidinho. Sim. Aqui no primeiro capítulo do livro da Bárbara, ela ajuda a desconstruir um pouco sobre isso, de como que essa questão vem lá do século XVII, que a Maísa levanta, e a gente vai permanecendo com ela, porque também a gente está arraigado a certas coisas. Essa é a aprendizagem, a gente vai para a faculdade, a gente aprende isso, de repente a gente tem um sistema que continua a reproduzir tudo isso também, e de repente, na hora que a gente está lá tentando ajudar o nosso aluno a se compreender, se ele pegar, de repente, um livro didático que traz essa informação, ele vai assim,
eu estou baseado nisso aqui, professora. Eu não estou errado. E aí, como é que a gente discute isso e desconstrói? E aí a gente precisa atualizar nossa literatura também em relação à questão racial. Né, em relação ao que vem sendo estudado atualmente, aí me desculpa que eu não tenho esse conhecimento, aí não sou da biologia, da ciência, para poder contribuir tanto assim, mas várias aí das literaturas que eu trago daí, do racismo científico ajuda bastante a gente pensar nesses conceitos também. Marcos. Boa noite, tudo bem? Eu só vou fazer um rápido comentário, Kátia. Aqui na Vila C, eu moro em Foz do Iguaçu, aqui no sueste do Paraná, né? Aqui próximo da escola tem um quilombo Seu Zé e da Dona Laide. É o primeiro quilombo urbano reconhecido aqui na cidade, tá? Pela Fundação Palmares. Foi isso em 2024. Esse quilombo é vizinho da escola e há 30 anos ele ficou desconhecido, porque ninguém conhecia. Até que uma aluna, do nada, chegou uma vez e conversou comigo. Eu estava no 3º ano, se eu conhecia o quilombo. Eu falei, não, onde fica o quilombo? Fica aqui na rua Aracaju. Eu falei, para, 1.000 metros da escola? Sim. Nós desconhecíamos, tá? Eu moro aqui na Vila C desde a década de 80. Então, estou passando para vocês porque a comunidade desconhece um quilombo reconhecido, 30 anos dentro do bairro. No clube, vocês já vão citar o clube, no clube hoje eu tenho uma aluna que é a neta da Dona Laide. Eu conheço a Dona Laide, eu já fui no quilombo, a gente faz trabalho no quilombo, já tem lá um museu no quilombo, de educação mesmo. Ó, a neta me trouxe até material, não dá para ver, material de educação voltada para relações étnico-raciais. Só que o que me chama a atenção, eu acho muito engraçado isso. Na hora que fui preencher a ficha desses alunos, e lá você coloca lá a cor. Eu achei muito bacana que a menininha, que ela está no 7º ano, ela é clubista, ela tem a minha cor. Ela tem a minha cor. E eu achei muito bacana quando eu perguntei para ela, é lógico que nesse que nós estávamos falando agora, né? Perguntei qual é a sua cor, e ela, assim, festejar. Não, eu sou negra. Eu achei bacana porque os outros alunos que estavam no lado, mas você não é negra. Os meninos estavam, os amiguinhos em torno dela. Ela falou, não, eu sou negra, mas eu sei que ela é negra porque eu conheço a mãe, conheço todo mundo lá do quilombo. Eu falo isso porque a menina já tem uma concepção de educação voltado à ética racial nossa, a nossa cultura, que ela tem um posicionamento muito forte. Então, quando eu vejo esse debate que nós estamos fazendo aqui, e que às vezes nós mesmos não nos reconhecemos, e as crianças que estão, muitas delas também não se reconhecem, então é importante esse estudo, educação étnico-racial nas escolas, nos clubes, qualquer curso que tem para a pessoa se identificar e valorizar a cultura que tem. Como eu conheço aqui a cultura hoje do quilombo, que está aqui localizado na Vila C, eu já faço a propaganda, se vocês um dia quiserem conhecer, é aqui na rua Aracaju, aqui na Vila C, tá? Venha conhecer o quilombo da Dona Laide, porque tem muita história ali, uma família que veio de Santos na década de 60 para cá, e que é muito bonita. E tendo essas pessoas no clube, eu acho fantástico também. E fortalece, né, essa luta, principalmente para quebrar essas barreiras da discriminação, que está muito presente hoje na nossa sociedade. Obrigado. Obrigada a você. Vou pensar um pouco junto aqui, tá, gente? Porque não tem ensaio, né? Mas a gente vai pensando aqui junto sobre isso que você traz, que eu acho que é bem importante, porque eu quero retomar a ideia do conceito da mobilidade social quando eu estava falando a respeito da interseccionalidade. Porque, às vezes, eu não sei dessa pessoa que você está falando, tá, Marcos? Então, assim, ó, por exemplo, se ela é uma pessoa que ela pode ser branca, ela pode ser ela que se auto-identifica. No entanto, é bem importante que, às vezes, há uma confusão em relação a ela tem um pertencimento quilombola, isso é inegável, né? Isso é bem importante. Mas, às vezes, na cor, talvez, daí não sei, tá? Não tô querendo... Quem sou eu? Não sou vigilante da cor de ninguém. Mas, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado sobre isso também, porque a pessoa pode não ser branca. E eu falo isso porque isso depois, lá na frente, pode influenciar na política de cotas também, fortemente. Então, é muito importante a gente fazer esse debate já com os nossos alunos, porque, principalmente eles que vêm de escola pública e depois eles vão acessar cotas raciais e cotas sociais,
raciais e sociais, eles consigam entender que marcadores que estão influenciando a vida deles. E sim, para conseguir usar as cotas, porque de repente não consegue adentrar o sistema público porque não conhece esse mecanismo, ou de forma perversa são instrumentalizados a não utilizarem também, né? Mas para a gente pensar o quanto esse marcador ele influencia, né? No sentido de que às vezes a gente tem um pertencimento que o teu pai, a mãe é preto, mas essa é branco, uma dessas pessoas é branca e a outra é negra, e essa pessoa ela não tem esses marcadores, esses fenótipos que não vão dar a mobilidade, que não vão deixar com que não vai deixar de ter mobilidade na sociedade por conta disso. Então, é muito delicado, assim, a gente pensar. Vou dar um exemplo para simplificar. Tinham 2 alunos que entraram na Universidade de Brasília. Um era preto e o outro não. Né? Por conta da questão familiar deles, um sim e o outro não. E aí, o entendimento foi que um ia entrar por cotas e o outro não. E aí as pessoas falaram, nossa, que injusto. Porque aí a leitura é essa, né? A leitura é uma pessoa tinha os marcadores que seriam impeditivos socialmente para ela. 2 irmãos, não é? Não são 2 irmãos? 2 irmãos. É que você não falou que eram irmãos. Eu não falei que eram gêmeos? Não. Desculpa. Então, desculpa, tá aqui, mas eu não falei, desculpa. Eram irmãos gêmeos. Bivetelíneos. E um tinha um marcador mais presente e o outro não tinha o presente. Então, a compreensão do grupo, lá na heteroidentificação, que daí é um processo diferente, ambos entraram com autodeclaração para a questão de ser preto ou pardo, não lembro como na época, mas de ser negro, e um deles acessou e o outro não acessou, porque aí a gente tem a política de heteroidentificação. Né? Então, isso é muito importante também da gente entender, porque normalmente a gente aplica aos nossos alunos a heteroidentificação. A gente aplica para eles o nosso olhar do que a gente está visualizando para eles, quando a gente deveria trabalhar a autodeclaração. Mas eu trouxe o exemplo que o Marcos trouxe aqui para a gente, retomei ele, porque eu acho que dá para a gente pensar um pouco mais sobre isso, que as coisas não são simples de ser pensadas, não é só, então é isso e pronto, ou não é e pronto, né? A gente tem que debater, tem que criar mais estratégias para que isso aconteça, tem que criar... Outro dia eu falava com um professor, ele falou assim, então eu sou pardo ou eu sou o quê? Eu falei, me desculpa, eu não posso te dizer o que você é. A gente pode te apresentar várias leituras e a partir disso você vai acessar esse universo que talvez tenha sido negado para você por toda a sua vida, que você não tem o entendimento de quem você seja, né? E é muito complexo. Tem gente que vai se descobrir preto, mas velho, não é porque tá na cara da pessoa que ela sabe sobre isso. Catita, só precisamos dar uma acelerada, que são 7:50. Tá. Você tem o que falar, eu também tenho que falar, e mais gente aqui pode ter o que falar. Vou falar mais 2 minutinhos, 3 minutinhos só, então, tá? E aí, com tudo isso, a gente tem a lei, né, a 10.639 de 2003, aprovada, então, e essa lei ela vai instituir o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. E coloca ali, primeiro, para alguns componentes curriculares, né, algumas áreas em específico, como história, literatura, arte, mas a gente sabe que todo currículo escolar, todo currículo tem que permear a questão da educação das relações étnico-raciais. Essa lei vai fazer com que a gente comece a falar sobre educação para educação das relações étnico-raciais, né, em 2003. Posterior a isso, a gente tem a aprovação da 11.645, de 2008. Essa atualiza, então, a primeira e coloca também a questão dos povos indígenas, né, nesse debate. Luta dos povos indígenas. Muita luta, fala assim, e a nossa história, quem vai contar também? Porque as leis, elas vão trazer para a gente um olhar que, até então, quem falava sobre os povos negros e a população... e os povos indígenas eram os brancos, não eram os indígenas, não eram os outros falando por eles. E agora a gente começa a ter um debate de que esse grupo tem o que falar, eles têm própria história, ele precisa ter voz, precisa ter espaço para falar de tudo isso também. Né? A lei impõe muito sobre isso. E aí,
numa dos parágrafos da lei, fala sobre que a gente tem que fazer na escola o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Normalmente a gente tem isso como ainda, infelizmente, né, no Paraná a gente já tem um avanço bem mais intenso, porque foram formadas equipes multidisciplinares, então, em algum momento, né, isso esteve mais... foi mais efervescente do que eu vejo hoje, mas a minha percepção pode estar equivocada, vocês podem me ajudar também, mas já foi muito mais, havia encontro de educadores negros e negras anualmente, né? Então, isso fortaleceu ali um grupo bem grande para também fazer um espaço acontecer dentro da escola e também de ter mais gente fazendo o controle social, né? Se engajar mais para cobrar que isso realmente acontecesse. Com isso tudo, eu quero dizer que o 20 de novembro ele tem que ser um lugar da culminância, de tudo aquilo que acontece no cotidiano da escola, ou que deveria acontecer no cotidiano da escola, e a gente vai celebrar lá no 20 de novembro aquilo tudo que foi feito enquanto currículo, né? E normalmente ainda a gente não chegou nesse lugar, ainda a gente está caminhando muito lentamente em relação a isso. Mas eu vou parar de falar, senão eu não abro espaço para pergunta também, tá? E a gente também tem coisas para falar. Bom, gente, seguindo aqui, vocês viram ali no curso que a gente fez uma pesquisa no curso do ano passado, retrasado, de 2024, que foi aquele curso inicial sobre as temáticas gerais dos clubes. A gente lançou uma pergunta lá e 187 professores e professoras responderam sobre os seus estudantes e a forma da gente selecionar esses alunos, porque conforme o edital, para quem entrou pelo edital número 1 de 2024, né, isso não coube para os makers, nem para o clube de meninas, né, que daí já só tem meninas, mas assim, a gente prima por isso, né, de que na hora de selecionar os estudantes, e cada escola criou sua forma de selecionar, né, alguns fizeram... abriram para todos, outros foram mais ou menos escolhidos, enfim. Mas, de certa forma, um dos itens era para olhar para essa representatividade na escola, para chamar as crianças, né? Entre meninos e meninas, pelo perfil socioeconômico. Na verdade, no Maker tem o CAD único, né? Tinha esse olhar para o CAD único. Os negros ou quilombolas, os indígenas, as outras especificidades, que às vezes vocês moram numa comunidade ribeirinha, ou perto de um faxinal, ou no litoral e tem os caiçaras, né? Além dos estudantes neurotípicos. Então, ou PCDs, enfim. Então, será que a gente conseguiu olhar para tudo? Eu acho complexo olhar para tudo, né? Não é possível. E também, às vezes, naquela minha comunidade, tem um desses marcadores que vai falar mais alto e é para ele que eu vou olhar. Mas naquele momento, eu vou compartilhar com vocês, naquele momento a gente tem esse gráfico aqui, que a gente está mostrando pelas instituições deixa eu ver onde é que está aqui, estou meio perdida, deixa eu pegar pela janela aqui. Pelas instituições de ensino superior, né? Pelas universidades que nos orientam. Então, vocês sabem cada uma qual é a sua, e a gente tem esse quadro aqui, vocês estão vendo? Deixa eu aumentar aqui. Esse gráfico. Estão vendo? Sim. Né? Então, a gente tem uma média aqui de 25% de estudantes negros nos nossos clubes, isso lá no final de 2024, tá? A gente sabe que para 2025 houve troca de estudantes, né? Há mobilidade de estudantes, e agora para 2026 também. Mas naquele momento, a Unespar se destacou, estão vendo? Com 45%, os alunos que estão no litoral e também em Paranavaí e Loanda, nos núcleos regionais de Paranavaí, Loanda e mais um, desculpem a memória, não, acho que é Paranavaí e Loanda, que se destacaram aqui. O nosso primeiro estudo, que foi bem superficial, posso dizer, a gente olhou para a história de Paranaguá, né? Olhando para Paranaguá ali no caso, né? Que é uma cidade portuária, que recebeu muitas pessoas escravizadas e que essas pessoas podem ter ficado ali
isso deu uma população maior de estudantes, de pessoas negras na cidade, porque a gente também não quer forçar uma barra, que às vezes lá no município, por exemplo, de Prudentópolis, né, que está ali junto da Unicentro, né, que exista uma comunidade, que existam clubes essencialmente com estudantes negros, sendo que é uma cidade que tem poucas pessoas negras. Então, nessa pesquisa que a gente está pedindo agora para vocês, e que está aqui, ó, está bem no final do material da aula, que é responder essa pesquisa, a gente vai levar em consideração também o município e a população negra daquele município, para poder trazer futuramente para vocês esses dados, tá? Então, a gente pede que vocês respondam esse formulário final também, por gentileza, para alimentar essa nossa pesquisa. E nesse caminho que a Kátia falou, das equipes multidisciplinares, que elas existem porque estão aqui, ó. Eu já fui lá pegar a página, abri a página e estão lá, equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais, e aparecem planos de ação e memoriais descritivos em quase todos os núcleos. Curiosamente, aqui em Curitiba não aparece, tá? Mas, por exemplo, na área metropolitana norte, eu abri lá, tem a escola Diogo Ramos, por exemplo, que é uma escola quilombola, e abri o plano de ação. O plano de ação é de 2017. E aí eu abri mais algumas por curiosidade, e todas que estão lá são de 2017. O que isso representa para nós? O que isso quer dizer? Para mim, quer dizer que está parado lá no tempo, esse debate. Esse debate não acontece mais. É isso, gente? Esse debate está acontecendo nas escolas, existe esse olhar para as equipes multidisciplinares, dentro do rol de cursos dos formadores existe essa discussão, ou ficou parado lá atrás? A Eliana respondeu, de forma superficial. Então, acho que esses planos de ação estão lá em 2017, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pela escola de vocês, tem por escola lá, nesse link está dentro do curso. Por escola, eu vou até colocar aqui no chat para alguém que tenha curiosidade de olhar já, mas tá lá, sabe? Eu acho que o debate ficou parado lá. Então, eu só queria chamar atenção para isso, né? Que a gente vai fazer essa pesquisa aqui, contando com a colaboração de vocês. Depois de passado o término do curso, a gente reenvia depois o formulário, né, para a gente poder trazer para vocês esse resultado, né? Quem são os nossos estudantes? Né? Qual é a cor, qual é a etnia dos nossos estudantes clubistas, de forma geral? E claro, né, daí pedindo ajuda para vocês, na hora de dizer que tem alunos negros, que tem crianças indígenas, que tem perguntar para elas, né, como elas se autodeclaram. Acho que é isso, Catita. Se você quiser finalizar, e daí abrir um pouquinho para quem mais quiser falar. A Eliana falou aqui, ó, 20 de novembro tornou-se uma data que em nada representa a necessidade de buscar a essência da data, que não é feito um trabalho anterior, né, Eliana? E isso contraria tudo que as diretrizes vão trazer. A gente foram produzidas em 2009 diretrizes da educação das relações étnico-raciais, que justamente fala sobre isso, ao contrário, né? Que a gente precisa cada vez mais, né, caminhar para não improvisar, para a gente não incorrer a erros, né? Então, é totalmente controverso, assim, para a gente pensar, né? Então, há um debate pulsante acerca dessa discussão e, ao mesmo tempo, há também, às vezes, um medo de enfrentar tudo isso, né? Porque, às vezes, o professor também se sente um pouco sozinho fazendo isso dentro da escola, né? Então, tem aí que pegar, assim, um pouco de carona junto com aqueles que estão fazendo mesmo, né? Porque é um debate coletivo, deve ser coletivo, né? Mas nem sempre é feito. Mas da minha parte é isso, só tenho a agradecer vocês que participaram, né, que estão aqui, nesse momento, segunda-feira à noite, participando, e fico à disposição para a gente poder conversar em outros momentos também, sempre bom poder falar sobre essa temática e trocar sobre isso.
Mais alguém, gente, quer contribuir? Então, podemos encerrar, agradecer a participação de vocês e a Nair. A Nair quer falar. Pode falar, Nair. Nair, acho que se você está falando, não está com o microfone aberto, não estou te vendo. Está fechado o teu microfone, Nair. Cliquei errado, ela disse. Ah, ela não quer falar. Então, tá bom. E a Maria Aparecida está dizendo, na minha escola temos equipe multi, todos os anos temos um belo trabalho apresentado em novembro envolvendo toda a escola. Olha, é uma exceção, Maria Aparecida. De onde você fala? É Manfrinópolis, no sudoeste do estado do Paraná. Próximo a Francisco Beltrão. Núcleo de Francisco, né? Isso. Beltrão. A Naira agora levantou a mão, foi errado. Não, eu só quero dizer que na minha escola também temos equipe multidisciplinar e todo ano nós desenvolvemos trabalhos ali sobre as atividades, assim, várias trabalhos interdisciplinares mesmo. Nós desenvolvemos todo ano. Que bom, que esperança. A Lindamir também está dizendo que tem na escola dela. Então, Sim, uma prof, alegria. na escola em que eu trabalho, também o trabalho desenvolvido é lindo, a equipe multidisciplinar é bastante engajada, então a gente percebe assim, essa atmosfera desse trabalho, né, de respeito, de integração, mesmo que nós, assim, é semelhante à Prudentópolis, que a professora citou, mas não é deixado de trabalhar, trabalha-se o ano todo, é bem bacana. Obrigada. A Maria Josefa diz que em São Manuel do Paraná, a equipe multidisciplinar é atuante. O Giovanni aqui, nosso professor aqui, bolsista pedagógico da área metropolitana sul, diz que me assusta Curitiba não ter link do plano de ação e memorial descritivo sobre as equipes multidisciplinares. Pois é, Gi, eu vou inclusive perguntar para o pessoal da CED com quem a gente costuma conversar, né, sobre isso. Fernanda. Boa noite. É um privilégio poder ouvi-las falar sobre esse tema, porque dentro das escolas, apesar de nós termos formadores sobre isso, as equipes multidisciplinares, se tem muito pouco tempo para ler a respeito, para formar a respeito, para que a gente possa formar a respeito disso também. Então, eu trabalho numa escola desenvolvida para na Paciência Maker. É uma escola de periferia, onde nós temos uma diversidade bastante grande de estudantes. Então, sim, temos alguns pardos, alguns pretos, alguns morenos, como a prof dizia, que eles se intitulam dessa forma. E no ano passado, a gente começou um trabalho aqui dentro da sustentabilidade. Partiu deles, a gente fez aquela pesquisa com eles, mas nós estamos encerrando esse projeto. Ele já deu seus frutos, a gente finalizou a apresentação desses frutos, e eu estava aqui caçando um tema. Falei, meu Deus, tem mais, né? Nós estamos em abril aí, né? Encerrando o projeto que começou no passado, e que nós vamos fazer até o final do ano. Então, chegou as impressoras 3D e as corta laser, e foi uma ideia de talvez trazer dentro do projeto isso, porque os nossos alunos têm dificuldade. Então, fazer um formulário do tipo desse que vocês fizeram com a gente, com os estudantes, e estudar a partir deles também, e usar a impressora laser, a impressora 3D, talvez para eles fazerem culpa deles mesmos, né? Como eles se veem, que cor eles têm, qual que é a representatividade deles. Então, durante a fala de vocês, me veio muito como trazer isso dentro do grupo. Então, agradeço a fala e depois, se der bons frutos, eu partilho com vocês, tá? Por favor, vai dar. Obrigada, Fernanda. A Juraci disse que na escola dela todo ano tem também a equipe multidisciplinar
multidisciplinar no ensino médio e no fundamental tem um projeto que trabalhamos e apresentamos em novembro, em Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste. E em Irati, a Lindamir diz, pois é, também não tem os links, né, de equipe multidisciplinar. Então, eu vou provocar, tá, gente? Vou perguntar lá para o pessoal da SED como está isso e por que que alguns núcleos não têm link. Mas, então, agradecer mais uma vez a participação de vocês, dessa riqueza aí de depoimentos, que o material fica disponível lá, tá? E a gente ainda estou naquela luta de montar depois um e-book para que se vocês tenham esse material sempre, né? Porque depois que encerrar o curso, eu não sei como vai ser o nosso acesso ao VPR e até quando a gente vai ter acesso. Mas o material fica lá disponível para utilizar, né? Eu sei que tem bastante coisa, tem podcast, tem vídeo, tem texto, às vezes não dá tempo de ler nas 4 aulas, né? Nas 4 horas que vocês têm para o curso. Então, obrigada, Maísa. A gente vai fazer sim esse esforço e vamos em frente. Obrigada mais uma vez por estarmos juntas aqui e juntos. Boa noite para vocês e ótima semana, mais curtinha, né? De novo. Bom feriado aí no fim da semana para vocês. Um beijo. Obrigada, Gi. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vou parar de gravar aqui, tá?